A última semana, por exemplo, ela foi marcada com uma queda mais forte, mais expressiva para o complexo soja e para milho também. Isso ocorreu por conta do modelo norte-americano, né, que vinha identificando chuvas. Aqui no Brasil, nós sentimos esses valores também, principalmente para a soja, na negociação dos portos brasileiros. No momento, há uma espécie de debate em relação ao modelo europeu, modelo norte-americano, e como que isso vem influenciando os negócios no mundo todo. E é por isso que nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Matheus Pereira, ele que é da Pátria Agronegócios, está aqui conosco mais uma vez. Matheus, obrigado por sua participação, por aceitar nosso convite. Nós temos acompanhado esse vai e vem com os negócios. Hoje estamos acompanhando, nesta terça-feira, uma nova queda, motivada também por petróleo, entre outros fatores. Eu queria saber do seu entendimento como que essa situação de vai e vem com essas variáveis tem impactado o agro brasileiro, principalmente em relação à soja, milho. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazerão estar falando contigo novamente aqui, meu amigo. Obrigado, agradeço novamente o espaço. E olha, meus caros, primeiro vamos só recapitular, né, o que o mercado vive hoje. O mercado que veio, tanto para a soja como para o milho, empilhando altas ali no primeiro trimestre de 2021, né, foram altas baseadas num fundamento, num preceito bem básico do mercado, aonde que mesmo que safras cheias, tanto soja quanto milho no Brasil, quanto uma nova safra nos Estados Unidos, não seria o suficiente para comportar toda uma demanda adicionada, principalmente pelo lado asiático, tanto para a soja quanto para o milho. Então, os preços da soja e para o milho vieram naquela escalada sem igual, né? Uma escalada histórica, principalmente quando olhado aqui para o mercado interno brasileiro. Soja chegou no Porto Paranaguá a bater quase R$190, chegou a ser cotada a 188 em meados de março. O milho também chegou a ser cotado acima dos R$100 a saca, em algumas localidades internas ali na região de São Paulo. E desde então, quando se iniciou, né, uma nova safra norte-americana, a gente entrou então no que chamamos aqui, profissionais do mercado, né, chamamos de mercado climático, que é quando o mercado, principalmente especuladores, eles desligam, né, de fundamentos básicos, desligam da relação oferta e demanda e concentram puramente na qualidade das lavouras norte-americanas. É um fator, quando a gente vê, um tanto quanto irracional, para aqueles que se atentam, né, basicamente em fundamentos do mercado, em análises mais profundas, mas é um evento que não é de hoje que se começa, é um período sazonal, sempre entre junho e ao final de agosto de todos os anos para o mercado agrícola, a gente viverá algo semelhante ao que se vive hoje. Então a gente tem hoje, Fabiano, uma pura influência de mercado climático, aonde que simplesmente, né, sendo bem resumidamente, qualquer indício que mostre, né, uma percepção de uma safra regular nos Estados Unidos, com chuvas regulares, com temperaturas medianas, né? Temperaturas é um fator extremamente importante para os Estados Unidos, apesar de não ser algo tão relevante, não tão comentado, relevante sim, mas não tão comentado aqui para o centro do Brasil, para as lavouras de soja e milho. Então, qualquer indício de irregularidade climática, a gente tem preços em quedas, né? O que a gente está vivendo por agora. A gente vai continuar vivendo esse cenário climático, Fabiano, que gera muita ansiedade no mercado, né? Derrubou bastante as cotações aí nas últimas semanas. Matheus, vou trazer os fundamentos, eles permanecem a mesma coisa. Nós temos uma oferta muito limitada de soja para a campanha 21-22, nas estimativas. Temos uma demanda que segue crescente. O relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento Americano mostrou, inclusive, uma piora, né, uma redução nas lavouras que estão em boas e excelente qualidade. Isso mostra um cenário que poderia ser altista. Por outro lado, hoje pela manhã, quando eu lia por volta das 6 da manhã alguns relatórios, algumas publicações norte-americanas, alguns corretores apontavam a seguinte questão, que os fundos de investimentos estavam liquidando algumas posições e não voltariam para ela. Eu achei até uma questão um pouco mais tendenciosa, porque essa movimentação dos fundos de investimento mexem demais com os valores em Chicago. Isso falando para o produtor rural, que vai ver daqui a pouco os valores para a referência nos portos mais baixos também.
Exatamente, Fabiano. Fundos hoje, que a gente chama também de gestão ativa, né? Fundos de investimento, fundos especuladores, são fundos aí que operam basicamente commodities em geral, né? Não só soja, não só milho, operam outras commodities energéticas também. E são fundos onde olham puramente para papéis, né? Não tem a soja física na mão, não tem interesse da venda, não são produtores rurais, não são consumidores, estão ali no meio do mercado apenas para adicionar liquidez, né? Adicionar volume e fazer algum ganho financeiro com altas ou com baixas. Então, de fato, os fundos, né, de investimento, fundos de gestão ativa, fundos especuladores, ao longo de todo o começo de 2021 e até o final de 2020, já vinham empilhando posições de compra. Por quê? Porque fundamentalmente o mercado já mostrava naquele período que mesmo com, como eu já disse, com safras gigantes aqui no Brasil de soja, ou safras enormes e recordes nos Estados Unidos, tanto de soja quanto de milho, ainda assim a demanda se cresceu, né, em 2021 a um ritmo mais acelerado do que a gente conseguiu crescer em termos de oferta. Então esses fundos vieram empilhando essas posições compradas, né, apostando nas altas do mercado e que recentemente foram quase que completamente revertidas, né? Grande parte do movimento de empilhamento de compras de fundos especulativos, fundos de investimento, foi revertido nas últimas 2 semanas, que acabou acelerando todo esse processo de queda que a gente viu, especialmente ali na quarta, quinta-feira da semana passada, que já foi um pouquinho recuperado, viu, Fabiano? Na própria sexta-feira, a gente teve boa parte da recuperação das quedas da última semana. Ontem, na primeira sessão da semana, segunda-feira, também tivemos uma recuperação. Hoje, o mercado ensaia uma estabilidade. Amanheceu nas quedas, estamos muito próximos da estabilidade agora. O mercado agora precisa de novos direcionamentos. Precisa ou da confirmação de um clima favorável para os Estados Unidos, que vai empurrar novamente as cotações para baixo, ou a aparição de alguns problemas climáticos que já surgem no radar, porém ainda muito incipientes, Fabiano. Matheus, antes de eu perguntar para você sobre a comercialização de soja e milho aqui no Brasil, eu quero saber a respeito de demanda sobre produto norte-americano, principalmente sobre soja. Faz um tempo que os relatórios de quinta-feira têm apresentado números bem pouco expressivos, né? Não tem volume de vendas representativo, enquanto que tem-se a noção que a China cada vez mais influencia esse mercado. Como que está essa relação? Fabiano, até grande parte do movimento de queda da última semana, tanto soja quanto milho, não foi puramente especulação climática, né? Teve também um grande propulsor de quedas que foi especulação política, aonde a China declarou na madrugada de quarta para quinta-feira que as suas estatais importadoras de commodities deveriam reverter parte do hedge em formato de compras, né? E basicamente, né, tecnicamente, resumindo, a reversão de um hedge de compra é basicamente adicionar vendas no mercado de futuros. Então, importadoras chinesas adicionaram um enorme volume de vendas na quinta-feira, o que acabou acelerando o movimento de queda. Mas nós aqui da Pátria sabíamos muito bem, e foi avisada a nossa clientela, de que esse movimento político já foi observado no passado. A gente sabe que a China usa das suas artimanhas políticas para tentar controlar o mercado. E no mesmo dia, Fabiano, que esses preços vieram a cair quase R$ 15 por saca na soja especificamente, em apenas um dia, a China, na madrugada seguinte, já começou a adicionar compras de navios brasileiros. Só para ter uma noção, Fabiano, entre sexta-feira, entre a manhãzinha de sexta-feira, que foi quando o mercado registrou a queda mais intensa da história, né, até o comecinho de domingo, os chineses já haviam comprado quase 10 cargueiros de soja brasileira para embarque futuro. Então, eles aproveitaram o movimento de queda na última semana para comprar barato. E o mesmo aconteceu com o produto norte-americano, Fabiano. Apenas durante o final de semana, foram em torno de 6 a 8 navios norte-americanos de soja, que também foram vendidos em direção à China, a preços aí 10, 12% abaixo do que era ofertado há 10 dias atrás, quando precedeu todo esse movimento de baixismo no mercado. Então o chinês acabou jogando seu jogo político para comprar barato e, apesar de que nas últimas semanas a demanda, principalmente por China, ela foi ali comedida nos relatórios semanais que a gente acompanha, mas assim que o mercado bateu o teu piso, né, o fundo do poço, os chineses voltaram com as garras afiadas ali para comprar soja disponível onde quer que tenha. Tanto aqui no Brasil, Fabiano, quanto nos Estados Unidos. Matheus, os chineses eles são
comerciantes milenares e sempre fazem esse tipo de procedimento. E aí, somado essa questão que você colocou a respeito da queda forte para a soja em Chicago, que converteu em queda aqui no Brasil também, no Brasil nós também temos a questão do real se valorizando frente ao dólar, ou o dólar perdendo força no Brasil, isso mexe também com os preços. Neste momento, a gente observa uma comercialização talvez um pouco mais lenta do que estava há alguns meses atrás, tanto para a soja como para milho. Qual é o seu diagnóstico para esse momento brasileiro? Fabiano, essa queda que a gente teve do dólar, né, essa valorização da nossa moeda local, que chegou a medir ali quase 80 centavos de reais por dólar, né, nas últimas 6, 8 semanas, o dólar chegou a operar a 5,80, hoje a gente tem um dólar muito próximo a 5 reais. Primeiro, o que acontece? Né? Diminui a competitividade do nosso produto para exportação. O nosso exportador ali que tinha um maior poder de barganha, né, em oferecer uma soja em dólar por tonelada e fazer a aquisição dessa soja no mercado doméstico em reais por saco, ele acaba perdendo um pouquinho da barganha, né? Onde que ele conseguiria oferecer um pouquinho mais barato nossa soja em dólar por tonelada e mesmo assim remunerar melhor quem tinha o grão físico disponível na mão. Então, com essa queda do dólar, a gente acaba perdendo competitividade. Esses preços, né, dolarizados que são repassados em reais por saco acabam também perdendo bastante valor, Fabiano. Essas quedas do dólar elas foram incentivadas, né, por todo um otimismo temporário financeiro, só que as quedas do dólar, Fabiano, a gente não vê como duradouras, né? Aqui nós da Pátria vemos que ainda temos a capacidade de fechar o ano em um dólar entre 5,30 e 5,50, principalmente por problemas ainda um tanto quanto políticos, né, do Brasil, decorrentes ali da crise sanitária. A crise sanitária chegou, pessoal, ela teve ali seus impactos econômicos, ela desacelerou a agenda política e reformista do governo, que agenda essa que ainda não voltou a ser pautada com mais agressividade, para a gente, então, reduzir teto de gasto público, reduzir os gastos públicos gerais do governo, e não só isso, pessoal, mas dar um cenário de crescimento econômico para o país no longo prazo, que é isso que o investidor demanda para novamente acelerar o fluxo, né, de entrada de capital. Enquanto a gente não tiver um cenário mais claro de onde podemos estar no Brasil em 2022, em 2023, 2022, que é um ano eleitoral extremamente especulativo, a gente manterá esse viés de alta do dólar frente ao real, tendo então esse patamar hoje de R$ 5 por dólar, mais ou menos, né? Exatamente agora a gente tem 5,01 de real por dólar, é um patamar aí que a gente vê no atual cenário político e econômico brasileiro como um patamar subvalorizado, tendendo então o dólar voltar a 5,30, 5,50 ao fim do ano, mantido esse cenário como já traçamos, tanto na política quanto na economia brasileira.